Ok. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a colaboração da professora Frida para a CIPAT Online 2020. A professora Frida Marina Fischer é professora titular do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, FSP da USP. Correto, professora? Correto, obrigada. Ok. Pois não. Se a senhora quisesse apresentar e falar mais algumas titulações. Bom, obrigada pelo convite honroso para participar dessa semana de prevenção de acidentes do Hospital Santa Lucinda. E, então, estou à disposição para responder as perguntas que vocês acharem que são importantes a respeito de fadiga, trabalho em turno, sonolência, etc., entre os profissionais de saúde. Ok. Muito obrigada, professora. A primeira pergunta seria sobre as longas jornadas de trabalho na área hospitalar. Né? Quais as consequências para o profissional da saúde dessa área? Então, quase como uma tradição, as jornadas de trabalho, tanto da enfermagem como da área médica e outros profissionais que atuam nos hospitais, com alguma exceção dos administrativos, têm sido de longas jornadas de 12 horas, principalmente para quem trabalha à noite. Durante o dia, as jornadas eram de 12 horas e muitos estabelecimentos de saúde, tanto privados como públicos, transformaram essas jornadas diurnas em jornadas de 12 horas, em jornadas de 6 horas diárias. O motivo dessas longas jornadas não é bem explicitado. Em parte é uma tradição e, em parte, é um arranjo que os estabelecimentos de saúde fazem, em que o profissional que trabalha, principalmente aquele que trabalha 12 horas diárias, trabalha dia sim, dia não. Tanto de dia quanto de noite, quando é de 12 horas a jornada. Por que trabalha dia sim, dia não? Porque a jornada de trabalho dos profissionais de saúde, ela não é uma jornada de 44 horas, ela é uma jornada menor, por volta de 36 horas ou menos, depende do estabelecimento de saúde. Até já existe uma reivindicação antiga dos profissionais de saúde, de suas representações sindicais, de estabelecer 30 horas por semana a jornada de trabalho, tanto para a enfermagem como para a área médica e outros profissionais que atendem nos hospitais públicos e privados. Muito bem. Uma pergunta que se faz é prejudicial trabalhar 12 horas? É uma pergunta bastante importante, porque considera-se que as atividades realizadas nos estabelecimentos de saúde, direta ou indiretamente ligada aos pacientes, são atividades, em geral, complexas, são atividades que requerem muita precisão, porque as consequências, quando elas não são bem feitas, são desastrosas para os pacientes e também para os estabelecimentos de saúde. E, infelizmente, geralmente a parte mais frágil desse elo é sempre aquele indivíduo que está na ponta, que é aquele que, ele ou ela, que lidam diretamente com os pacientes. Então, por exemplo, se a pessoa está na sua 11ª hora de trabalho noturno, cansada, com sono, e tem que fazer uma administração ou fazer um procedimento, ela poderá fazer tudo correto, ou ela poderá ter dificuldades em realizar exatamente aquilo que tem que ser feito.
Alguém pode dizer assim, bom, mas se a pessoa trabalha 12 horas, eu poderia dizer assim, não, eu quero que a pessoa trabalhe com a mesma eficiência e com a mesma presteza, independente se é a primeira hora ou a 11ª hora, ou é o final, ou quase a 12ª hora. Bom, teoricamente, isso poderia acontecer, mas realmente é impossível que isso aconteça. Por quê? Porque existe uma variação marcada de alerta, de vontade de dormir, quer dizer, pessoa que tem mais ou menos sonolência ao longo das horas diurnas e principalmente das horas noturnas. Então, esperar que um funcionário vai atuar da mesma forma no início da jornada e no final da jornada, não só é irreal, mas é impossível. Alguém pode dizer assim, bom, então não dá para fazer jornadas de 12 horas. Pode ser feito, sim, jornada de 12 horas, mas tem que ter certas, vamos dizer assim, certos procedimentos para permitir que essas pessoas que têm jornadas prolongadas possam descansar ao longo dessas jornadas. Aí vem outra pergunta, mas então a pessoa não vai trabalhar 12 horas? Não, a pessoa não vai trabalhar 12 horas ali com a mão na massa. Ela estará presente, mas ela tem que ser permitido um descanso ao longo desse período de 12 horas. E se for só 6 horas, por exemplo, à noite? Também se for só 6 horas à noite, eu vou precisar permitir que essa pessoa descanse um pouco ao longo da jornada noturna. Mas por que tem que descansar? Porque assim é o ser humano. Nós temos ritmos biológicos que regulam nossa vontade de dormir, que regulam nossa sonolência, que aumentam ou diminuem nosso alerta, a nossa capacidade de memória, de curta, longa duração, a nossa possibilidade de fazer diagnósticos que são rítmicos, que flutuam ao longo do dia e da noite. Nós não somos uma máquina que eu ligo às, 19 horas e a máquina continua ligada até às 7 da manhã e nada acontece com a máquina. Eu tenho aqui atrás de mim um ventilador. Esse ventilador, ele serve para várias funções. Espantar mosquito, que muitas vezes fica aqui no escritório, deixar um pouco mais arejado, quando eu não quero ligar o ar-condicionado. E se eu ligá-lo às 19 horas, manter ligado, ele vai funcionar sem fazer barulho 12 horas. Mas os seres humanos não são como as máquinas, não é como o meu ventilador aqui atrás. É impossível pensar dessa forma. Os administradores, muitas vezes, não compreendem como funciona uma pessoa. Independente de sua personalidade, independente de muitos dos seus hábitos de vida, as pessoas são, por natureza, rítmicas. Ou seja, eu tenho centenas de ritmos que vão expressar-se com maior intensidade ou menor intensidade, dependendo da hora do dia ou da noite. Certos medicamentos, por exemplo, são administrados antes do paciente ir repousar à noite. E mesmo pessoas que precisam do uso de medicamentos crônicos ou não. Outros medicamentos são administrados no começo da manhã. Por quê? Por que uns são à noite e outros são de manhã? Porque o nosso organismo funciona de forma diferente à noite e de dia. Então, mesmo para pessoas que estão trabalhando, estão rígidas, estão saudáveis, o funcionamento dessas pessoas, a capacidade dessas pessoas de intervir, fazer ações
que sejam bem-sucedidas, sejam elas cirurgias, seja administração de medicamentos, seja monitoramento de sinais vitais, seja registro do que está acontecendo, varia ao longo do dia, incluindo a noite. Então, respondendo resumidamente a sua pergunta, 12 horas é um período longo para trabalhar? A resposta é sim, é um período longo. Muitas pessoas preferem trabalhar nesse período porque tem outros vínculos de emprego, não apenas porque trabalham dia sim, dia não no estabelecimento, mas porque tem outros vínculos de emprego. Aí vem uma outra pergunta, mas por que as pessoas têm outros vínculos de emprego? Porque geralmente ganham um pouco no vínculo onde estão. Então, para você poder compor o orçamento de uma forma adequada, acaba tendo um segundo vínculo. Mas não dá para trabalhar, mesmo com um vínculo só, 12 horas ali, né, trabalhar direto, não dá. A gente precisa descansar. Então, essa é uma decisão que vem geralmente da gestão, que é a formalização do descanso, principalmente para pessoas que trabalham em turnos de 12 horas, seja diurnos, sejam noturnos. Existe, inclusive, uma cultura em que existe salas de repouso para profissionais da área médica, e eu nunca vi salas de repouso para outros profissionais. Eu fiz muito trabalho de campo em vários hospitais de São Paulo, públicos e privados, e a gente vê pessoas descansando em tudo quanto é lugar. Eu via pessoas descansando em tudo quanto é lugar, em cima de uma cadeira, deitado assim, recostado num sofá, dentro de uma sala onde pouco se entra, às vezes em leito vazio de paciente, enfim, em tudo quanto é lugar. Isso resolve? Não. A pessoa deveria ter formalmente uma possibilidade de descanso em que ela, no momento que está descansando, tem outras pessoas que estão substituindo ao longo desse período dela de descanso. Não é uma coisa que eu faço sem pedir sua autorização, você finge que não vê e eu finge que não faço. Não é assim. O correto seria que o cochilo, que pode ser de meia hora, de 1 hora ou mais, pode ser vários cochilos ao longo da noite, sejam aprovados. Não seja algo ilegal ou informal. Se eu estou cansado e eu digo, eu preciso descansar um pouco, a pessoa tem que ser acreditada, ela está cansada. Talvez o que ela vai fazer daqui para frente não vai ter a mesma qualidade, ou se vai ter, vai ser com grande sacrifício. É melhor que ela descanse, é melhor que haja possibilidade da pessoa descansar de fato. Quando eu digo descansar, não é ficar sentado só, não. É descansar na horizontal. É ter um lugar limpo, sombreado, escuro, silencioso, com conforto térmico e acústico adequados. Quer dizer, não é simplesmente deitar num sofá encolhido assim, não. É um lugar adequado. Isso custa muito pouco para os estabelecimentos de saúde. Muito pouco. Comparado com todos os demais custos, mas isso garante não só a qualidade do trabalho que a pessoa faz, mas em parte, reduz de forma importante a fadiga que o profissional sente. Com isso, podendo ele ou ela trabalharem de uma forma muito eficaz, muito produtiva e correta. Isso só reflete dos pacientes e da própria imagem do estabelecimento de saúde. E o próprio estabelecimento de saúde, ele fica com uma imagem mais positiva frente aos seus funcionários e à própria comunidade que ele serve. É isso. Professora,
Muito interessante. Então, você quer dizer, acabou de explicar, dizendo isso, que realmente as 12 horas não tem como a gente alterar, é uma tradição, é uma coisa que acontece há muitos anos, é uma necessidade da área, às vezes, mas assim, que deveria, os contratantes, as empresas, os hospitais, um espaço e também uma organização, né, que as pessoas tenham o direito de descansar algumas horas durante esse período de 12 horas, né? Era exatamente isso. É isso. Ok. Outra pergunta, na verdade, que a senhora, na verdade, já especificou, já falou muito sobre isso que eu ia perguntar, seria que qual é o desequilíbrio entre trabalho versus recompensa, né? Os profissionais da saúde, o que vale a pena para eles, né? Como a senhora já disse realmente que muitos fazem a hora trabalhada em mais outros lugares, outras dependências hospitalares, porque só de um lugar não consegue suprir as necessidades do mês, né? E daí qual a consequência de exercer longas jornadas de trabalho? A senhora também disse que é impossível, né? Nós não somos máquinas. Até mesmo a máquina não consegue trabalhar muitas horas seguidas, não é? Imagine nós humanos, não é? E a pergunta era mais ou menos isso, né? Qual a consequência? Mas vamos, então, por último, eu queria perguntar, professora, quem cuida desses cuidadores, né? Mas eu queria responder a pergunta anterior. Desculpe, a pergunta anterior sobre esforço e recompensa, eu acho que eu não respondi. Se me permite. Ok. Pois não. Por favor, tem um eco, desculpe, tem um eco que eu estou escutando aqui, eu não sei se é da minha voz. Vou fechar meu... Tá. Então é o seguinte, existe no ambiente de trabalho o que nós chamamos de fatores psicossociais. Normalmente, quando se faz um levantamento das condições de trabalho, se observam os ambientes de trabalho físicos, por exemplo, ventilação, o conforto térmico, o conforto acústico, a iluminação, aspectos, vamos dizer assim, da estrutura do lugar aonde a pessoa vai trabalhar e alguns outros elementos de conforto. Mas existe uma outra série de fatores que tem a ver com as relações de trabalho. É a interação entre os funcionários, colegas e suas chefias, entre as chefias. Quer dizer, são fatores que têm a ver com, não somente com o conteúdo do trabalho que a pessoa faz, mas a maneira como ela faz e a maneira como interagem esses atores sociais dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele pode trazer muita satisfação, inclusive um dos problemas que hoje a gente sente com ambientes de trabalho virtuais é essa falta de interação quando você não pode trabalhar presencialmente, mas trabalha de casa, por exemplo, como o caso dos professores. Esse é um dos motivos pelos quais as aulas estão online, por exemplo, desde o mês de março, né, de 2020. Essas interações do trabalho, elas são importantes para construir relacionamentos saudáveis e cooperação nos ambientes de trabalho. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho com o apoio de colegas, tanto da área administrativa, como da área, vamos dizer, especificamente técnica, que me permite executar minhas atividades de uma forma mais harmoniosa. Muito bem. Quando esse ambiente de trabalho não tem essa harmonia, quando se tolhe a autonomia, o controle sobre o que a pessoa faz, pode fazer no trabalho, o ambiente de trabalho torna-se, vamos dizer assim, com maior constrangimento. Muitas vezes eu realizo um trabalho com comunicação e ele não é valorizado. Ela aqui valorização financeira. Eu estou falando também a valorização do conhecimento de trabalho em função do
fazendo. Professora, a senhora pode voltar só uma parte, que a senhora acabou de falar, coisa de 1 minuto antes, porque deu uma travada e não consegui ouvir o que a senhora acabou de dizer, professora. Só tenta buscar linha de pensamento, desculpa. Okay. Mas acho que travou aí, ou travou aqui, em algum lugar travou. No ambiente de trabalho, a interação entre as pessoas, uma interação harmoniosa, de respeito e de reconhecimento é importante. Ninguém quer fazer um trabalho mal feito. As pessoas querem fazer trabalho bem feito, principalmente na área da saúde, porque todo mundo sabe o que significa um trabalho bem feito na recuperação dos pacientes. E nada dá mais satisfação do que você ver pessoas que conseguem vencer a doença e voltam a ter saúde. A gente viu isso em inúmeros vídeos, né, agora com o Covid-19, né, uma doença que pode ser gravíssima e que levou à morte já mais de 153 mil brasileiros. O quanto é importante esse cuidado, quer dizer, não só a reação do paciente, mas o cuidado intensivo daqueles profissionais que, inclusive, algumas centenas doaram suas próprias vidas, porque adoeceram e morreram de Covid, que foram contaminados no trabalho, e contaminaram, muitas vezes, pessoas, familiares em casa e outros. Então, as profissões da saúde são profissões de cuidado. E essas profissões de cuidado, assim como outras, mas principalmente essas, elas só são possíveis serem bem-sucedidas quando há, no ambiente de trabalho, um ambiente agradável, mas não agradável só no sentido que não tem barulho ou não faz calor, no sentido que há respeito, há autonomia, há reconhecimento, do verbo haver que eu estou falando, certo? Existe. Quando o reconhecimento do trabalho que todos nós fazemos, ele é menor do que os esforços que eu faço. Os esforços não são só os esforços físicos, são todos os esforços, são os esforços físicos, psíquicos, o uso da minha inteligência, os esforços emocionais de fazer frente a situações de constrangimento e poder continuar dando apoio tanto aos meus colegas quanto aos próprios pacientes e familiares, muitas vezes. Quando há um desequilíbrio entre os esforços e as recompensas, a recompensa não é só uma questão financeira, é uma questão também de reconhecimento, de valorização. Quando existe esse desequilíbrio, as pessoas adoecem. Agora, assim, mas por quê? Porque sim, porque nós somos pessoas em que a nossa psique, ela, para se manter com saúde, para eu conseguir me manter saudável, e também, meu corpo, eu preciso de ter muitos elementos favoráveis, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. Então, esse desequilíbrio entre os esforços que as pessoas fazem no trabalho, esforços de todas as naturezas, físico, psíquico, cognitivo, etc. E as recompensas, que são principalmente o reconhecimento daquilo que a gente faz. As pessoas adoecem. Esse é um conjunto de variáveis que faz parte do que nós chamamos de fatores psicossociais do trabalho. E aí eu vou para a última pergunta que você fez. E quem cuida dos cuidadores? É uma ótima pergunta, que, aliás, uma vez eu escrevi um trabalho com a minha colega, que é enfermeira, a doutora Maria Carmen Martinez, com quem publicamos muitos artigos a respeito de capacidade para o trabalho e fatores associados, e a gente terminou um artigo dizendo assim, e quem cuida dos cuidadores? Os cuidadores mostraram a vulnerabilidade deles durante o Covid. A quantidade de pessoas que faleceram
ou que adoeceram e provavelmente podem ter até sequelas, porque a Covid é uma doença muito grave, sequelas neurológicas, sequelas respiratórias, sequelas circulatórias, sequelas hepáticas, etc. E quem cuida deles? Então, essa pergunta, ela continua sem resposta. Ela continua assim, é como se a sociedade imaginasse que os cuidadores são super-heróis e heroínas, e não podem ficar doentes. Aí eu falar assim, que eu nunca esteja numa situação de não ter cuidador, porque à medida que eu envelheço, cada vez mais eu preciso de gente que ajude a cuidar da minha saúde. A população está envelhecendo, rapidamente a população brasileira, não, no mundo todo, mas a população brasileira, né, a pirâmide etária mostra uma clara inversão já, a partir de uma certa idade, o número de idosos aumentou muito. E quem que cuida dessas pessoas? Quem vai cuidar? Se não tiver cuidadores saudáveis, quem é que vai cuidar da gente? E quem cuida dos cuidadores? Quem cuida dos cuidadores é a sociedade, são os empregadores, são os estabelecimentos onde essas pessoas trabalham, para eles e elas poderem manter a sua saúde. Parece que eu estou falando em algo assim, algo mítico, né? Algo assim, irreal. Não! A valorização dos profissionais, ela se reverte no bem-estar da população. Não é assim, não, eu vou manter minha população saudável, mas só eles vão ficar, os outros vão morrer. Não! À medida que você valoriza o trabalho de todas as pessoas e elas se mantêm saudáveis no trabalho, isso se reverte de forma positiva àqueles que essas pessoas cuidam. Então, eu ainda estou para ver, eu acho que tem estabelecimentos de saúde que valorizam seus profissionais, e há outros que não, ou valorizam menos do que deveriam. Infelizmente. Então, há que ter políticas de não só manutenção, mas de promoção de saúde no trabalho, que permitam que os nossos cuidadores consigam manter a saúde. Isso tem a ver com a organização do trabalho em comum, com o descanso, com a valorização do trabalho que a pessoa realiza, etc, etc. Obrigada. Tá certo, professora. Muito importante para a nossa área, que nós estamos, né, essa entrevista é para a CIPAT, Hospital Santa Lucinda, né, a maior parte dos nossos colaboradores são auxiliares, são enfermeiros, são médicos, né, mas também estamos participando da CIPAT, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, né, PUC Sorocaba. Então, são pessoas que estão se formando também para entrar nessa área, então essa discussão é muito importante, esse respeito de pessoas que cuidam de pessoas, né, é exatamente isso, não são heróis sem capa somente, né, não pensemos dessa forma, né, são pessoas, são humanos e precisam de atenção, precisam de cuidado e respeito, não é? Acho que é mais ou menos isso tudo que a professora acabou de dizer, professora, esclarecendo. Espero que muitas empresas que contratam, contratadores, pessoas que contratam esses profissionais, vejam essa entrevista e vejam como é importante as pessoas terem esse respeito. Veja, nessa breve entrevista, eu focalizei as pessoas que trabalham com atendimento direto ou indireto com os pacientes, embora tenha dado maior ênfase àqueles que trabalham em horário de turnos, diurnos e noturnos, mas eu não devo me esquecer, não se deve esquecer dos funcionários administrativos dos estabelecimentos de saúde, que fazem um trabalho extremamente importante também. Então, essa harmonia de todas as partes, em todos os níveis hierárquicos, que permite a todos realizar o trabalho bem feito e também continuar com o trabalho. Vamos respeitar e cuidar dos nossos cuidadores, né, os futuros cuidadores, né? Todo mundo vai passar por um hospital no momento da vida, não tem jeito, né, professora?
Eu espero que, se houver perguntas após a apresentação desse áudio, desse audiovisual, né, fico à disposição para responder. Você pode me mandar e-mail, eu respondo. Gostaria de agradecer grandemente, então, professora, a sua ajuda. É muito importante, esse vai ser, a gente fez especialmente porque era um dos vídeos mais importantes para a gente falar sobre esse respeito ao profissional, né, voltado especialmente para todos os profissionais do hospital e também futuros profissionais que estão na faculdade, e agradecer pelo seu tempo, pela sua colaboração, então, professora Frida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de divulgação e o convite honroso que vocês me fizeram, e estou à disposição, e desejo-lhe a todos aí do hospital, todos os funcionários administrativos, os que trabalham com os pacientes, diretamente, né, e tenham saúde, que se cuidem muito e tenham saúde. Ok, boa saúde também, professora. Longa e feliz. Obrigada, hein? Obrigada. Tchau.